Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a importância de ter ferramentas para você literalmente construir o seu processo de análise e avaliação de riscos. Como vocês sabem, hoje nós temos uma das melhores práticas aí, a ISO 31000, que é uma norma de gestão de riscos. Como qualquer boa norma, ela fala o que fazer. Existe uma outra norma, não sei se vocês conhecem ou não, a chamada ISO 31010. Essa norma apresenta o quê? Ferramentas para vocês construírem o processo de análise de risco de vocês. Uma das ferramentas é o chamado diagrama de causa e efeito. Sandra, o porquê o diagrama de causa e efeito preciso utilizar como ferramenta? Porque conceitualmente, pessoal, eu não trato risco, eu trato o quê? A causa. Ou seja, se a gente não enxergar a causa, o porquê eu tenho esse risco na minha empresa, eu não vou conseguir entender o meu problema raiz, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, no risco chamado de fraude interna, o porquê eu tenho o risco de fraude interna. E aí, vocês precisam pensar em quesitos de processo, de tecnologia da informação, de recursos humanos, todo o seu ambiente interno e também o seu ambiente externo. Eu vou demonstrar aqui para vocês, para poder facilitar um pouco mais o entendimento, essa ferramenta dentro do nosso software chamado Interrisk. Vamos lá, pessoal, eu fiquei de demonstrar para vocês a aplicação da ferramenta diagrama de causa e efeito dentro da nossa solução chamada Interrisk, tá? Eu vou entrar aqui agora para vocês no módulo de gestão de riscos, só para vocês entenderem o contexto. Conforme eu comentei aqui um pouquinho antes, né, e também em outros vídeos, o módulo de gestão de riscos corporativos, eu tenho uma série de disciplinas de gestão de riscos que eu posso parametrizar e customizar de acordo com a minha métrica e necessidade. Eu vou entrar aqui em um estudo para poder demonstrar para vocês. Deixa eu só buscar um estudo aqui, fica muito mais fácil vocês conseguirem entender o que eu acabei de falar, visualizar, né, o que eu acabei de falar aqui com vocês. Então, eu falei agora da ferramenta, do diagrama de causa e efeito, né? Tecnicamente, eu vou precisar, sim, levantar os meus fatores de riscos, levantar os meus riscos. Isso tudo eu consigo fazer dentro da solução Interrisk. E aí, um ponto importante. Aqui vem o que nós conversamos bastante, o chamado diagrama de causa e efeito. Então, um ponto importante aqui, o que a gente tem que pensar? Igual eu comentei com vocês, a gente não trata o quê? O risco, eu trato as causas. Lógico que existem causas do ambiente interno e existem causas do ambiente externo. Então aqui eu tenho o risco chamado desvio de produto destinado ao armazém e aqui ao lado eu tenho fatores de riscos ou causas vinculadas ao quê? A macro causa chamado processo, recursos humanos, infraestrutura, ambiente externo e tecnologia da informação. Esses fatores de riscos, eles são associados aos riscos. Ou seja, se a gente não parar para poder entender o porquê eu tenho risco, eu não consigo ter um foco o quê? Preventivo. Vocês podem me perguntar se esse diagrama que a gente está utilizando aqui tem como referência as macrocausas do COSO. Sandra, mas eu posso personalizar ou customizar isso aqui tranquilamente. Ou seja, vocês podem trabalhar com 6 macrocausas, 5 macrocausas, 4 macrocausas. E um ponto importante, isso aqui é totalmente parametrizável de acordo com a disciplina em estudo. Nesse caso aqui, é para risco no processo.